Câmara de Ribeirão analisa proposta que quer diminuir o número de votos necessários para aprovar projetos. A justificativa é de que a mudança precisa acontecer para se adequar às constituições federal e estadual. A proposta de emenda quer alterar a redação do segundo parágrafo do artigo 34 da Lei Orgânica do Município. Ele trata sobre o chamado quórum, que nada mais é do que a quantidade mínima de votos necessária para a aprovação de projetos. Nesse caso, o texto define que novas emendas à legislação precisem da aprovação de pelo menos 3/5 dos membros da Câmara, hoje correspondente a 14 vereadores. A proposta já deu entrada na casa e precisa tramitar por 3 sessões ordinárias até ser levada para apreciação em plenário. Por se tratar de mudança nas normas que regem a política da cidade, ela precisa ser votada em 2 turnos diferentes, com intervalo de pelo menos 10 dias e receber a aprovação de, no mínimo, 2/3 dos vereadores. Aparentemente constitucional, mas o pano de fundo, o conceito do ato administrativo e a motivação, que é um ato administrativo, essa reformulação de lei está estranha. Por que tão somente há um ano? Tem que se investigar e a população tem que cobrar os vereadores, porque os senhores vereadores, aqui perto do final, importante, perto do final do mandato do atual prefeito, não pode se reeleger, querem alterar um momento tão importante da lei orgânica, que é a votação. Por quê? Qual que é o medo? Quem está ganhando, como está ganhando, de que forma está ganhando com essa alteração de última hora? Ele altera de forma importante a quantidade de vereadores votando, ou seja, a representatividade dos projetos aprovados. Então, quanto menos vereadores você precisa para aprovar projetos, mais fácil de aprovar projetos que são contra nossas ideias e contra o que a população pensa como certo. Para o Executivo é muito importante você ter um número menor de votos. É uma dificuldade menor de você conseguir conquistar os novos votos que necessariamente precisariam para a aprovação dos projetos que ele envia, ou seja, vai ficar mais fácil. A justificativa da mesa diretora é de que o município precisa se adequar ao previsto pelas constituições federal e estadual. Mas para especialistas, a medida pode ter intenções secundárias, como facilitar a aprovação do aumento do número de parlamentares que ainda tramita na casa. Com 14 votos, eles vão poder deliberar daqui para frente em relação a votações futuras, mesmo porque se almeja, segundo bastidores, a alteração da lei orgânica para constar os 27 vereadores. Logo, teria-se aí o governo uma maioria tranquila e segura de 14 votos em todas as deliberações daqui para frente, além de outras coisas mais. Esse projeto é importante para trazer segurança jurídica para casa, atendendo a legislação e o entendimento do STF, mas também é importante que a população entenda que não é só isso que uma decisão como essa é feita, ou seja, a gente já estava um tempo sem essa decisão, essa alteração na lei orgânica. Por que trouxeram agora? Qual o motivo dessa velocidade? E o timing político a gente entende que é muito importante para decisões quando são difíceis de entendimento da população ou mesmo quando elas são muito impopulares. O advogado especialista em direito público e o consultor político defendem que a população precisa estar atenta à rotina do legislativo, principalmente às mudanças como essa, que podem impactar o futuro da cidade e, claro, o bolso do cidadão. Tecnicamente é imoral. O momento não é apropriado. Esse tipo de projeto ele acontece no primeiro ano do mandato do prefeito. Se está acontecendo no último ano, alguma investida perigosa contra o cidadão está por vir. Existem vários projetos que interessam ao grupo político do prefeito, mas que causam enorme prejuízo financeiro ao cidadão ribeirão-pretano, principalmente aumento de tributos municipais, da esfera municipal. Então tem que ficar de olho, algo de ruim está por acontecer se esse projeto definitivamente passar. Tem se demonstrado à Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto que suas últimas decisões, os seus últimos projetos impopulares, com pouca discussão, com pouca transparência, demonstra que há um certo descompromisso com a sociedade, ou seja, é imoral quando você não discute projetos de forma exaustiva, quando você não coloca as entidades, quando você não faz audiência pública para aumento salarial, para aumento de quantidade de vereadores, ou seja, parece que eles vivem num mundo à parte da nossa sociedade. Depois de eleito, eles não devem mais nada a ninguém. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.
Mais um projeto polêmico para a Câmara de Ribeirão. Dr. Jean Alves está conosco ao vivo aqui no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, diminuir a quantidade de votos necessária para a aprovação de projetos pode facilitar, por exemplo, o aumento no número de cadeiras na própria Câmara. Ótima tarde ao senhor. Olá, boa tarde, André, e a população que ora nos assiste. Sem dúvida, André, essa dinâmica de votação ela é muito importante. E, a seguir o exemplo de outros municípios, o que interessa justamente para o controle entre a separação dos poderes é que a maioria seja, no sentido aí de votação, é que a maioria prevaleça e não a minoria, porque quando se tem a minoria, isso de fato não é algo transparente, eficiente e também contrário à moralidade, como determina a Constituição Federal. Ou seja, num plano secundário, dizer que os projetos poderão ser aprovados pela minoria do Parlamento Municipal, né, ou seja, da Câmara Legislativa, não atende aos interesses da população local. Reduzir de 15 para 14 vereadores pode parecer não tão significativo assim, mas se aproxima muito da quantidade de votos da base do prefeito. Além desse projeto, tem outros importantes que podem passar e aí de forma mais facilitada pela casa. Exatamente. O que a Constituição determina para os municípios, inclusive, é que haja um controle. Por isso, a separação dos poderes. Ou seja, o Legislativo fiscaliza o Executivo toma suas decisões e, por último, nós temos as instâncias do Poder Judiciário. Então, quando eu diminuo o número de aprovações suficiente para os projetos de governo, eu estou diminuindo o controle da Câmara Legislativa sobre os atos do Poder Executivo. Inclusive, isso pode induzir que haja uma facilidade na aprovação dos projetos de interesse exclusivo do Executivo. Lembrando que tanto o Executivo como o Poder Legislativo atendem ao interesse da população de um modo geral. Foi realizada uma audiência pública, mas uma audiência pública é insuficiente para um debate de tamanha grandiosidade em Ribeirão Preto. Então é necessário mais discussão, mais audiências públicas para que a população de Ribeirão Preto possa efetivamente ser ouvida e que os parlamentares que foram eleitos pelo povo possam decidir de acordo com a vontade da população. A Constituição, doutor, de fato determina que esse número seja reduzido? Não, a Constituição não fala sobre isso, de fato é uma possibilidade, mas se de um lado há essa brecha na Constituição Federal e na lei, também a Constituição determina como primordial, ou seja, antes de mais nada, que haja um interesse na separação dos poderes. Então o Legislativo ele tem que aprovar os projetos do Executivo em maioria, sempre em 2/3. Quando eu diminuo esse número, isso não é transparente, isso não é eficiente e chega a atentar contra a moralidade. A maioria dos vereadores tem que decidir sobre os atos do Executivo. Isso é um controle do Legislativo de uma forma eficiente, como determina a Constituição Federal e a seguir o exemplo de tantos outros municípios pelo Brasil. O senhor falou aí da importância da audiência pública, apenas uma realizada, e é justamente nessas audiências, doutor, que se tem a oportunidade de pressionar a casa, de pressionar os parlamentares para que esse projeto não avance, ou pelo menos saber realmente o real interesse com essa diminuição. Exatamente. Isso é o que Rubens Casara chama de cidadania de baixa intensidade. Não adianta realizar uma única audiência pública onde o interesse da população, a população manifestou o seu interesse de forma pontual, ou seja, somos contrários à aprovação desse projeto. Então isso parece mais maquiar este processo de ouvir e de dar voz aos cidadãos de Ribeirão Preto como efetivamente deveria ser. Eles foram eleitos pelo povo, portanto devem seguir sim a vontade popular. E a população de Ribeirão Preto não quer a redução para o número de 14 ao invés da maioria, a fim de aprovar e, digo mais, controlar os atos do Poder Executivo. É justamente isso que determina a Constituição, que haja separação dos poderes para que um poder possa fiscalizar efetivamente o outro, ouvindo-se sempre os seus cidadãos. Como eu disse no começo da nossa entrevista, doutor, é mais um projeto polêmico que aparece por aí e daí a real necessidade da população acompanhar de perto tudo o que é pautado na Casa de Leis.
Exatamente. A população, através da mídia, fazendo esse papel de dando transparência ao que efetivamente está sendo decidido na Câmara Municipal, tem que comparecer, manifestar, e é muito importante que, mais do que essas audiências sejam marcadas, que efetivamente os membros do Legislativo que foram eleitos por essas pessoas escutem efetivamente o que a população de Ribeirão Preto está dizendo. Esse número, esta alteração na lei orgânica, ela é muito preocupante, em especial se levarmos em consideração o período em que isso está sendo discutido. Isso deveria ter sido discutido lá atrás, no começo do mandato destes vereadores. E é importante, como eu disse também, que haja efetivamente um controle do Legislativo ao Executivo, e não que o Legislativo esteja à mercê dos interesses do Poder Executivo. Jean Alves, advogado, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube e uma ótima semana. Igualmente, André, sempre um prazer. Até a próxima.